Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio do Voz Empreendedora. Depois de um ano, estamos retomando esse projeto, que é muito importante. Algumas pessoas sempre perguntavam e eu estou de volta e muito feliz. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, a nutricionista Darla Frota. Seja bem-vinda. Obrigada, Geisa. Bom dia, gente. Estou muito feliz com o convite da minha paciente, né? Que no caso, ela ficou a famosinha do consultório, todo mundo se espelha nela. Parabéns, Geisa, e eu muito obrigada pelo convite. Imagina, eu fico muito feliz de você ter aceitado. E nessa retomada, é claro que eu quis trazer você que me ajudou muito nessa trajetória de ressignificar esse meu começo, né? Esse ano de 2026 tem sido muito especial. E eu quero contar um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória profissional e depois, claro, falar um pouco mais sobre emagrecimento que as pessoas têm tanta curiosidade. Vamos lá? Vamos. Como começou sua trajetória profissional e em que momento você decidiu se especializar em emagrecimento? A minha trajetória começou quando eu iniciei a faculdade de nutrição, né? Que foi bem difícil no começo, né? É que na época era bem difícil, né? Não tinha. Então foi paga a faculdade. E eu comecei, numa ONG, nos atendimentos, gratuitos, e ali comecei a minha trajetória, né. Gi Geisa, faz uns 14 anos, Bastante tempo, bastante né? tempo. Então, assim, foi difícil, né, mas aos Sim. pouquinhos fui estudando, fui buscando, e aí com uma necessidade fui me aprimorando. Que legal, bem interessante. E qual foi o maior desafio da sua carreira até aqui? Acreditar em mim. Porque todo o início dá medo, dá receio, acreditando que eu teria esse potencial, né? Uma mãe, uma esposa com duas filhas pequenas, muita dificuldade. Então, o mais difícil mesmo foi acreditar que eu teria esse potencial. Sim, o empreendedorismo, ele, assim, demanda muita energia, né? E às vezes a gente, dona de casa, passa por muita dificuldade, né? Muita. Teve algum momento que você pensou em desistir? Sim, Geisa, várias vezes eu pensei em desistir e pensei assim, meu, não é para mim, né? Eu vou ter que mudar de profissão, vou ter que fazer outra coisa. Não era para mim. E o que te fez continuar? Os resultados das pacientes, né? Então, a cada retorno, a cada fechamento de protocolo, os resultados, a história de mudança de vidas, mudou, né? Os meus pensamentos, falei, poxa, eu tô no lugar certo, né? O que Deus quer para mim, realmente eu tô no propósito, na missão certa. Muito legal. E como que foi a transição de profissional da saúde para também se tornar uma empreendedora? Faz muito tempo isso? Não, não faz muito tempo, né? Faz mais ou menos uns 2 anos. E aí eu trabalho no SUS, né? Eu trabalho no SUS ainda. E a minha carga horária de 8 horas reduziu para 6 horas. Sim. E o meu atendimento é só para aqueles pacientes do SUS. E as pessoas, né, que precisam do meu trabalho, do meu acompanhamento, que não pode, né? Porque Sim. ali onde que eu trabalho, ele vem já direcionado aqueles pacientes da UBS para onde eu trabalho. E as mulheres que não têm esse acesso? Então, eu comecei a pensar nas mulheres que não tinham acesso ao meu tratamento. E aí foi onde eu conversando com meu esposo e a gente resolveu ceder um quarto da minha casa, né, para os atendimentos. Isso já faz 2 anos. E, inclusive, é um espaço muito bonito, né? Quando você chega lá, a gente se sente muito acolhida, gente. A clínica da doutora Darla fica na casa dela, mas é um espaço muito acolhedor, assim. A gente se sente muito especial quando chega lá. Ai, obrigada, Geisa. E o que ninguém te contou sobre empreender na área da saúde, mas você aprendeu na prática? A Geisa, na prática mesmo, é que a gente tem que começar do jeito que a gente tá, do jeito que a gente tem, conforme. Porque hoje, se eu parasse para pensar, eu não
eu não iria começar, Geisa, porque a gente sempre fica esperando assim mais qualificação, mais uma melhora financeira para poder fazer tudo bonito, tá pronto para iniciar. Então, Então, o segredo é com o que você tem, você inicia e depois melhora. isso. Como que você lida com as críticas, julgamentos ou comparações no meio profissional? Antigamente, quando eu iniciei, eu me preocupava muito, né? Vou iniciar aqui na minha casa, o que que vão pensar? Via outros profissionais já com sucesso e na mídia e dando resultado e, tipo, para mim tudo mais difícil. O medo barra bastante, né? E eu falei assim, meu, eu tenho que começar com o que eu tenho que fazer acontecer. E aí eu parei para focar em redes sociais, foquei em mim, foquei em como que eu faço. Então eu parei de olhar para o lado, olhar para o outro, acreditar em mim, coloquei o medo para trás. Então, assim, comecei a filtrar. Não me fazia bem, parava de dar ouvido, né? Foquei no que eu queria, foquei muito, porque assim, eu sou uma pessoa cristã, então tudo a gente vai buscar a palavra em tudo que a gente vai fazer. Sim, E teve uma vez que eu fui buscar e o Senhor falou: começa do jeito que tá, que eu vou te abençoar e eu vou mandar as pacientes. E realmente eu tenho visto isso, Geisa, né? Todas as pacientes foi Deus que mandou, né? Então é uma promessa, então é um sinal que eu tô no caminho certo, sim. né? E o importante é que não se comparar com ninguém, né? Não, Então, se espelhar em você mesma, na sua trajetória, no seu jeito, é né, isso. de cativar suas pacientes e trazer o seu protocolo, né? Ô, Geisa, e até mesmo porque para cada pessoa é um tempo diferente, né? Sim, Então, nesse tempo eu tive um preparo. Às vezes a gente quer muito, muito uma coisa, mas quando eu parei para pensar, realmente eu não estava preparada, sim. né? E aí foi que nem eu falei para a Geisa, falei, Geisa, tipo, depois que a Geisa começou a colocar os resultados dela, né? Porque vamos ser sinceros, assim, eu não sou boa assim nas redes sociais, né? Eu foco assim muito no atendimento, né? Sim, A diferença de dar um resultado para aquela paciente, mesmo no individual, mas eu não estava postando os antes e depois. Eu vim mudar depois que eu conheci a Geisa. Ela, nossa, você precisa colocar. Então, quando a Geisa veio com esse resultado, não, as portas se abriu e eu vou falar assim. Eu até falei para o meu esposo que eu não estava preparada, assim, pelo tanto da procura, né? sim, Aumentou, aumentou né? bastante. Então, assim, as pessoas não me conheciam. Né? Eu vi a importância, né, de Esse ter esse posicionamento, né, posicionamento. é muito importante. Que conselho você daria para mulheres que querem crescer na carreira, mas sentem medo de se posicionar? Olha, eu sou prova viva que a gente tem que colocar o medo de lado, começar do jeito que tá, e conforme a gente está iniciando em qualquer negócio, a gente aprende na prática. E não tem coisa melhor do que a prática no dia a dia, né, Geisa? Então, Sim, é bom iniciar. Tem que dar um início. com certeza, né? E aos Com poucos as certeza. E coisas aos vão se poucos. encaixando. Isso, Geisa. Hoje, olhando para trás, o que você faria diferente do início da sua carreira? Eu não falaria o, a minha missão, né? Eu não falaria as minhas metas, eu não falaria dos meus sonhos, porque muitas pessoas eu falei dos meus sonhos e colocaram um balde de água fria. Sim, Não, não é para você, né? Não, não tem nada a ver. Você já é nutricionista, tá bom ser nutricionista. Para que estética? Então eu não ouviria essas pessoas, né? sim. Porque me atrasou. É, muitas Atrasou, vezes as Geisa. pessoas, elas acabam falando coisas que acabam ferindo, né, a gente. E aí eu me arrependi. Falei, nossa, mas por que que eu fui ouvir essa pessoa, né? Então, Sim, várias pessoas. E aí eu falei assim, não, não vou ouvir mais, né? Então, uma coisa assim, não ouviria e teria iniciado antes. O medo me travou. O medo, a insegurança, né? Mas insegura comigo mesmo, com o meu potencial.
a vergonha, porque uma coisa é eu falar com uma única pessoa, outra coisa é eu falar para milhares de pessoas, né? E na nutrição tem muito isso, que a gente acompanha os profissionais e a gente pensa, principalmente em dieta, que é igual para todo mundo, Sim. né? Então, às vezes, muitas orientações a gente fala de um assunto, aí todo mundo, ai, mas a Nutri falou isso. Mas às vezes aquele assunto não é para todas as pessoas. Sim, cada pessoa é muito. Isso, Um protocolo muito é individualizado, né? muito, muito, muito mesmo. Sim. Gente, eu vou contar pra vocês que a doutora Darla, ela apareceu na minha vida num momento muito especial. E assim, ela mudou a minha vida de uma maneira assim que eu não consigo nem explicar. É, Deus já tinha colocado no meu coração que eu precisava fazer algo em relação ao meu peso, né? E eu comecei a amadurecer esse pensamento, a pensar sobre isso, mas a gente às vezes se sente tão perdido com essa questão da obesidade, de não conseguir perder peso, de não saber por onde começar, que fica assim, sem saber por onde ir. E nessas semanas que eu tava com esse pensamento, eu recebi o contato dela pelo WhatsApp e ela me chamou para uma reunião e a gente conversou e ela perguntou se eu tinha esse desejo, né, de iniciar um protocolo de emagrecimento. E eu falei para ela que eu tinha muito, que eu tinha muita vontade, né, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo. E desde outubro a gente começou esse protocolo e eu vou falar para vocês que desde então a minha vida mudou. Hoje eu me sinto uma outra pessoa. E assim, ela me vê de uma maneira humanizada. E toda vez que eu vou lá, eu vou todas as semanas, a gente faz pesagem, tira fotos. E é muito especial a maneira como ela faz esse atendimento, né? Então, assim, eu tenho tido resultado incrível, né? A gente tem feito uso da tirzepatida, né? O Monjaro, que tem me ajudado muito, mas eu atribuo muito também ao atendimento, o seu atendimento, né? Que tem sido muito especial. E a maneira como a gente tem conduzido esse protocolo tem feito toda a diferença. E graças a Deus já foram 17,5 kg, né? Amanhã, quarta-feira, já é o dia da pesagem, se Deus quiser. Eu acredito que já deve ter sido mais. Só que assim, mais do que perder peso, é uma mudança no estilo de vida. Hoje eu me sinto capaz, confiante, feliz. Eu me sinto uma outra mulher. Então eu quero aproveitar esse momento para te agradecer todo esse apoio. Ai, Jesus, obrigada. Eu fico até emocionada, fico até sem palavras, porque a Geisa é uma que falou realmente o que aconteceu, como está indo a evolução, mas tem outras mulheres, viu, Geisa, Sim, né? Tem outras mulheres, tem várias histórias lindas, que eu falei, meu Deus, se eu pudesse, escreveria até um livro, assim, de histórias emocionantes, de mudança. Então, foi dos motivos que me fazem, né, que me fizeram ser a mulher que eu sou hoje, né? E essas histórias me dão força, Geisa, porque quando eu olho as histórias das mulheres que passaram pela minha vida, pelo consultório, pelo SUS, me fazem uma mulher mais forte, me faz saber que eu sou uma mulher que eu não tenho problema nenhum, né? Que eu só tenho realmente que agradecer, porque são histórias assim muito triste. Então, foi também através disso que me fez estudar cada vez mais para poder ajudar cada vez mais, sim, né? E realmente ajudar resolvendo a causa, né? Não só a gente vai falar depois sobre isso, né? sim, Mas o que me fez mudar e ser essa mulher que eu sou hoje e atender dessa forma humanizada, bem sim. individualizada, sabe? É realmente uma missão muito É uma missão especial, muito né? especial. Bom, aproveitando, né, a gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento, que as pessoas Vamos. têm muita curiosidade. Então, eu aproveitei e separei algumas perguntas aqui para te fazer. Qual é o erro mais comum que as pessoas cometem quando tentam emagrecer sozinhas? É muito importante a gente focar nisso, porque hoje a internet tem todos os tipos de informação, né? Tem o chat GPT. Eu já tive pacientes assim que falaram assim: ah, doutora, o que você acha dessa dieta que o chat fez para mim, né?
E aí eu fiquei assim, triste isso, Geisa, porque é uma pessoa, é um computador. Ele não Sim, sabe realmente assim como você tá, os seus sentimentos, realmente os seus problemas de saúde. Então, assim, aí acaba começando fazendo errado, né? Não só sobre isso, mas sobre dietas que não é para você e tá lá para todo mundo, um geral para todo mundo. sim, Aquilo faz mal, muito mal, né? Porque não é aquilo que seu corpo precisa, né? Talvez aquela dieta seja para aquela outra paciente. Então, a primeira oportunidade, assim, que eu falo assim, meu, procura orientação para ver realmente que tipo de alimentação você precisa, né? Para que você precisa? É só para manter saudável? É para algum tratamento específico? Então, o primeiro passo, assim, procura uma orientação para você saber realmente qual tipo de alimentação você precisa para você iniciar. certo. Dieta restritiva realmente funciona a longo prazo ou só gera efeito sanfona? A dieta restritiva, ela dá resultado sim, desde que você tenha um acompanhamento do profissional. Por quê? Quando eu vou restringir uma dieta, eu tenho que fazer uma suplementação, né? Não é só restringir. E a dieta restritiva, ela tem o começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Né? Eu uso também restritiva quando dá um efeito platô. Eu tô com um paciente que não consegue mais perder peso, não está tendo mais resultado, aí eu vou lá mudo de estratégia, né? Sim, Então, assim, ela é boa quando você tem um acompanhamento, né? Agora, fazer uma dieta restritiva, sem acompanhamento, sem tempo, né? Então, entendi. aí fica assim, enquanto você tá sem comer, você vai perder. Voltou a comer, você vai ganhar tudo de novo. Aí fica aquele efeito sanfona. Por isso a importância do profissional estar ali te acompanhando para te conhecer melhor, né, e saber as estratégias. Isso. Existe algum alimento que é injustamente demonizado na alimentação? Sim, tem vários alimentos, né? Tem o glúten, tem a lactose, né? Tem os carboidratos, o pão, o arroz. É assim, Geisa, aí o pessoal fala assim, ai, mas faz mal? Então, tem pessoas que têm a doença mesmo e não sabe, Sim, né? E aí, alguns alimentos têm que ser restritivos, sim, porque o corpo já não aceita, porque tem alergia, ou às vezes tem alimentos que têm realmente a resistência, né? Não tem alergia, mas quando a pessoa come aquele alimento, ela tem uma resistência e o corpo não quer aceitar. E aí precisa, sim, ser restrito, né? Porque a hum, pessoa mesmo não quer mais aquilo pro corpo dela. entendi. E como montar uma alimentação equilibrada para quem tem rotina corrida? Qual a dica que você dá? Começar pelo simples, né? Às vezes a gente está correndo, correndo e a gente quer fazer coisas muito elaboradas, aí nem faz o simples, nem o elaborado e acaba não fazendo nada. Sim, E a gente acaba, a nutrição não trabalha só com a alimentação, mas a organização. Né? A gente trabalha com crononutrição, a gente trabalha com sono de qualidade, né? É um equilíbrio assim para manter o estresse, porque hoje não tem como não viver estressado, né? Mas a gente tem como equilibrar isso. Então a gente procura já organizar como que vai ser a semana, né? Então a gente já prepara tudo para a semana, né? As compras, as refeições, para manter aquela semana organizada e conseguir seguir os planos alimentares. certo. Emagrecimento saudável é só sobre comida ou envolve outros fatores que você acabou de falar É, agora, né? não, não é só sobre comida, né? Quando eu entrei para aquela parte integrativa, foi porque eu vi que só a alimentação não estava fazendo efeito. Então, aquela mulher estava com um sono sem dormir bem, né? Sem qualidade no sono, totalmente estressada, totalmente ansiosa. Aí entra a parte espiritual, aí entra a mente, baixas de vitaminas. Então, tipo, não é só sobre alimentação. Né? Sim, É sobre fazer o equilíbrio do corpo, equilíbrio do sono, do estresse, da atividade física, repor as vitaminas. Então, Geisa, saber a causa, realmente, por que que aquela paciente tá ganhando peso, né? A sim, gente consegue resolver quando a gente descobre a causa. entendi. Suplementos são realmente necessários ou só em casos específicos?
Só em casos específicos, né? Então, a gente trabalha com o atendimento individualizado. Então, o seu protocolo, né? Às vezes todo mundo fala assim, ah, eu quero o mesmo protocolo que a Geisa, né? Sim, E aí eu falo assim, não, a gente tem que fazer sua avaliação para saber realmente o que que você precisa, né? É, porque assim, gente, é histórias diferentes, né? O corpo é diferente, as patologias são diferentes, sim, então a gente tem que trabalhar individualizado. Então, no caso da suplementação, é realizado o exame, e o exame vai mostrar se tem deficiências ou não. Porque o objetivo, Geisa, todo mundo pensa assim, que é só suplementar. Não, gente, o princípio é a alimentação. Os nutrientes, as vitaminas, os minerais, vêm da alimentação. O que está faltando vem o suplemento, a gente vai lá, suplemento aquilo que não está conseguindo atingir com a alimentação, né? certo. Porque senão daqui a pouco a gente vai viver só de cápsula, É, isso daí também né? precisa E assim, desse alerta, né? precisa. E o prazer tá no quê? Na gente fazer a alimentação, né? A gente sentar com a nossa família, preparar os alimentos e fazer aquela refeição em família, né? Ter Sim. histórico de uma alimentação com a família, né? Aquela história assim. Então, daqui a pouco não vai ter mais esse momento. Cada um toma sua cápsula, seu shake. É que a alimentação tem essa questão social, né? Tem, e é uma coisa muito boa, né? Se reunir para comemorar, né? Com É certeza. prazeroso. Como lidar com a ansiedade e a compulsão alimentar no dia a dia? Uma dica aí Geisa, é importante. assim, gente, é uma coisa assim bem individual, né? Porque assim, a compulsão ela existe, sim, tá? Muita gente fala assim, ai, doutor, eu tenho compulsão. Mas aí quando a gente avalia, não é compulsão, a pessoa tá com uma ansiedade mesmo, Sim, né? E querendo ou não, o prazer de comer é bom, né? Só sim. que aí a gente vai viver comendo só para ter prazer? É, Aí tá errado. Aí a gente tenta conversar sobre isso e as pessoas confundem muito sobre compulsão. Compulsão realmente é aquela pessoa que come muito num, num tempo curto, num sabe? prazo muito Curto, um curto, né? prazo curto, ela come e não se satisfaz e ela continua comendo. Realmente, ali é muito alimento. Sim. Muito. Então, ali sim é uma compulsão. E as pessoas confundem muito. Ai, doutora, eu tenho compulsão. Mas quando a gente vai olhar, não tem compulsão. É, uma das coisas que eu aprendi, assim, que foi muito importante, é buscar outras fontes de prazer que não seja a comida. De repente, ouvir uma música, ler um livro, dar uma volta, passear num parque, buscar outras fontes, né? Porque às vezes a gente só associa ao alimento, assim, às vezes algo muito calórico, um doce, um bolo. E na verdade, existe outras formas de você sentir prazer, né? E às vezes Isso, você acaba canalizando isso no alimento. E isso. o jeito é virar essa chavinha, né? É. Procurar outras compensações. Porque, assim, realmente o que a Geisa falou é o que a gente faz, né? A gente sempre procura fazer isso num plano, né? Diário da pessoa. E o que que acontece? A maioria das pessoas não é só a comida que dá prazer, né? Sim, Que nem a Geisa falou, não é só a comida. Mas a pessoa, o corpo pede coisas simples, né? O corpo também não quer ter trabalho, né? é. E aí é onde a gente conversa, né? Bem no individual, porque você não precisa comer, né? Então, o corpo tá mandando em você, né? Em vez de você É. somente tá mandando no seu corpo, você tá dando as ordens, não. O corpo tá mandando e você tá obedecendo, né, É. Geisa? E aí, quando a pessoa entende isso, a pessoa começa a ter o autocontrole. Realmente, né? Eu não preciso comer, por que que eu tô assim? E as vontades não vêm, né? De um filezinho de frango com salada. Não. Não vem, né? Não vem lá, tipo assim, ai, vou comer é, um mix de folha, né? Com tomate cereja, com castanha. Não vem, gente. Vem Não, de lá. jeito nenhum. Lanchinho, né? Refrigerante, chocolate, salgadinho, né? Então aí você já olha, tá errado. Bom, vamos lá para uma pergunta polêmica. Dá para emagrecer sem cortar tudo que a gente gosta de comer? Dá, Tá. porém, dá, Geisa, dá sim, né? A qualidade, a gente sempre vai focar em qualidade. Reduzir quantidade Sim. e ir para qualidade.
E aí a gente faz bem no individual, tá? É um Certo, processo do emagrecimento mais lento, mas é possível. certo. Inclusive, gente, eu vou contar pra vocês que eu passei aí 15 dias de Natal e Ano Novo, onde eu tive um resultado de 4,5 quilos off. Eu fiquei toda feliz, orgulho da Nutri, né? Orgulho, gente. Pensa, Foi, Natal e o Ano Novo comendo de tudo. olha só, né? E na verdade, na outra semana eu fui pras férias, aí eu aumentei 300 gramas, que nada é perfeito, né, É, Darla? é. Mas tudo bem, é assim mesmo, o emagrecimento não é linear, não é isso, doutora? Isso. É assim, o pessoal fala assim, ah, mas a Geisa tá tomando a medicação. Gente, no caso, a medicação, ela é boa porque ela, assim, ela ajuda o controle da ansiedade, reduz a fome, Sim, né? E assim, nesse tempo, o que que a Geisa aprendeu? A se alimentar, não foi, se Geisa? alimentar A melhor. Geisa come de tudo, porém ela já sabe. Ela não precisa de exagero. Ela tem a quantidade ali certa. Então ela já sabe, já tem esse equilíbrio. E uma mudança de estilo de vida também, né? É. E ela mudou o estilo de vida dela, totalmente, né, Geisa? Sim, Totalmente. E eu acho muito engraçado que a Geisa veio de um jeito pra mim, assim, desacreditando, né? Que, gente, é normal, sim. né? É normal. São E muitos anos de luta, né? Muitos anos. é. E aí a história da Geisa é praticamente da maioria das mulheres, Sim, né? Entrou a parte de relacionamento, entrou a parte de filhos, entrou na parte profissional, no financeiro. Então, veio como? A autoestima lá embaixo, sim. né, Geisa? Tipo, eu falei assim, Geisa, eu acredito em você, né? O olhar da Geisa Tipo assim, é tipo né? assim, tem É, certeza? E aí eu falei assim, você vai vir, semana que vem você vai estar melhor, na outra semana vai vir aos pouquinhos, né, Geisa? é E isso realmente mesmo. foi isso, né? Já estamos 3 meses, Já né? estamos 3 meses, e aí cada vez que eu olho para a Geisa é uma das histórias que eu olho e me motivo muito. Então, assim, e aí as mulheres, viu, Geisa, tem uma história mais ou menos parecida com a sua, Sim, e vem indo, semana por semana, aí vai vendo aquele resultado, né? É o que me faz feliz. sim. Inclusive, você também tem protocolos sem o uso da tirzepatida de muito Tenho, sucesso, né? tenho. No caso, o que que aconteceu? O meu protocolo de emagrecimento, eu tenho 3 protocolos de emagrecimento. Mas o nutricional, que eu já faço há 14 anos, ele dá Sim, muito certo, né? E eu tô vendo ele. Só que entrou a moda da medicação, né? Todo mundo quer medicação. E eu falei, não, vou colocar porque para ter todos os tipos de paciente. Eu tenho o protocolo nutricional, que é o meu carro-chefe hoje. Aí eu tenho o segundo, que é com a medicação. certo. E tem o terceiro que vai entre a estética também, os protocolos estéticos também, Que são que maravilhosos. são Inclusive, maravilhosos. o meu braço reduziu muito. Eu vou te contar que eu tenho uns blazers lá que estavam me esperando e eu já tô usando todos. Assim, amoleceu muito a gordura do braço e já tenho tido resultados excelentes. Então isso é maravilhoso, né? E qual que é a diferença deles? A diferença é que é como se fosse uma viagem. Dá para ir de carro, Sim, dá para ir de ônibus e dá para ir de avião. E aí a gente pergunta, nessa viagem, você quer com o seu carro? Você quer ir rodoviário ou você quer ir de avião? Aí o paciente que escolhe, né? E o que que muda, Geisa? Tempo e valores. É mas todos os isso. caminhos chegam. Todos os caminhos chegam, Sim, né? Então, essa é a única diferença, né? Como se fosse entendi. um meio de transporte. Você quer chegar como? Normal, no tempo que o seu corpo vai ir. Quer ir mais rápido, ok? Bem rápido. Modo turbo, Isso, né? E aí, o que que acontece? Todo mundo quer ir como? que é o turbo, né? Quer o turbo, quer chegar rápido, né? Porque se chegar Sim. rápido, aproveita mais. Mas é importante falar também que cada pessoa responde de uma maneira a esse tratamento, Isso, né? por quê?
Eu tenho a parte do intestino, o intestino tem que estar funcionando bem, porque tem a Sim, desbiose. Os hormônios, a partir dos 30 anos começa a ter a queda dos hormônios. O sono, gente, a gente precisa dormir bem, né? A gente precisa atingir os hormônios durante o sono. Então, eu preciso dormir bem, eu preciso fazer atividade física, né? Eu sim. preciso me alimentar bem. Então, não é só alimentação. Eu preciso de uma boa hidratação, né? Eu preciso de estar com uma mente saudável. Eu Meta de preciso. proteína, né? Tem que ter a meta de proteína. Todo mundo esquece da proteína. Eu preciso ter um bom convívio lá aqui com a minha família, né? Com meus Sim, amigos. Então, assim, você vê, não é só alimentação, né? Eu preciso sim, ter uma rotina, eu preciso ter horários, né? Uma pessoa que tem uma vida totalmente bagunçada, desresgrada, né? Que fala, né, sim. Geisa? É, A coisa não flui, não flui, parece, né? não flui. Então vamos lá para a última pergunta. Ai, Qual é o primeiro passo para quem quer mudar a alimentação, mas não sabe por onde começar? Dica de ouro, vamos lá. a gente tem que começar pelo simples, Geisa. Tem que começar pelo simples. Realmente, o que que o seu corpo precisa? E o primeiro passo, tem alguma patologia? Então, a gente vai mudar a dieta para aquilo que a gente precisa tratar, Certo, né? Agora, uma pessoa que ela quer trabalhar com prevenção, então eu vou perguntar assim, ela está fazendo no mínimo 3 refeições por dia para ter todos os nutrientes, ter vitaminas, né? Tem fruta, sim, tem muito importante. legumes, tem proteína, porque da onde que vem os nutrientes para o nosso corpo? Vem da alimentação. Então, uma dieta balanceada, né? Isso. Se a pessoa não tem o básico, que seria isso, ela está já com deficiência. E a maioria das doenças vem pela deficiência de nutrientes, né? Então, eu estou com deficiência do que o meu corpo precisa e estou com excesso do que me faz ganhar peso. Então, assim, a gente precisa do equilíbrio. Então, a gente começa pelo simples: arroz, feijão, um ovinho, uma saladinha, uma frutinha. Eu já tô com uma alimentação balanceada. Então, assim, o simples funciona. Isso é muito É importante. muito importante. E às vezes a pessoa, é, eu, as pessoas ficam assim, ai, mas pensa que é só entregar um cardápio. Não, eu gosto de trabalhar com como que é a forma da alimentação daquela paciente e vou acrescentar o que está faltando e vou retirar o que está em excesso, Certo. né? A pessoa, é só isso, é só isso. Doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que eu fiquei muito feliz. Não podia ser outra pessoa, minha primeira entrevistada desse ano. E eu quero te pedir para deixar a sua rede social para quem quiser te seguir, né? E, gente, olha, eu sou suspeita para falar, mas é uma excelente profissional. Ai, obrigada, Geisa. Gente, eu tô no Instagram como doutora Darla Frota. Eu gosto muito de fazer primeiro o agendamento de uma avaliação. Gosto de fazer o acompanhamento integrativo, de poder realmente ajudar os meus pacientes. E eu quero agradecer a Geisa por esse convite. Geisa, eu estou muito feliz, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar numa caixinha, né? Eu sempre estou respondendo conforme a minha paciente fala: você tem que apresentar mais, as Sim, pessoas precisam te conhecer. E estou aqui e quero agradecer esse convite. imagina. Muito obrigada, viu? Tô aproveitando para dar bastante dicas de marketing para a doutora Darla, né, de posicionamento na internet, Isso. e tenho certeza que ela vai ser muito sucesso. Eu acredito. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tudo de bom.